Continuando o cenário político, hoje sexta-feira, sextou, finalmente vamos folgar depois da maratona de cobertura das eleições 2020. Passou a eleição, mas você acompanhou que durante toda essa semana a gente já entrevistou eleitos, a gente já trouxe vereadores eleitos também, trouxemos análise, toda a repercussão das eleições. Agora sim, acabando o cenário político de hoje, a gente tem direito a um descansinho, né? Mande sua mensagem para a gente. Pode falar sobre esse assunto também, mas manda pergunta para o nosso entrevistado. Fala também sobre o cenário político em que nós estamos vivendo. As nossas redes sociais estão aqui na tela para você mandar sua mensagem para a gente. Participe. Pessoal, e por falar em repercussões da campanha eleitoral, o prefeito eleito Alisson Bezerra anunciou hoje à tarde em suas redes sociais, vocês podem ver aí a mensagem que ele postou no Twitter, que testou positivo para a Covid-19. O exame foi realizado hoje à tarde, ele afirma que tem sintomas leves, está em isolamento, suspendeu a agenda externa e está seguindo orientações médicas e vai continuar a agenda de trabalho de forma remota. O que preocupa a gente em relação a isso? Quem é moçoroense viu nas redes sociais não só as últimas movimentações de campanha, mas também a festa da vitória de Alisson Bezerra. Muita gente, muita aglomeração, muito abraço, muito aperto de mão, pessoas levantando o prefeito eleito ali naquela comemoração no último domingo à noite. Então, é realmente muito preocupante. Muitas pessoas, inclusive, já procuraram a UPA do BH para fazer testes da Covid-19. Pessoas que tiveram contato físico com o prefeito eleito Alisson Bezerra nestas comemorações. É interessante a gente utilizar esse exemplo para a sua consciência. Nós aqui no trabalho, não é, Isaías? Tivemos contato com ele, estamos trabalhando. É diferente de você que sai de casa para ir para uma festa, para uma aglomeração, sabendo que o vírus ainda existe, que não temos vacina, que o mundo vê aí essa segunda onda e aqui no Brasil a gente está vendo a ameaça dessa onda chegar aqui. Então, vamos manter o cuidado, vamos tentar recuar aí um pouquinho. As atividades foram liberadas, eventos foram liberados, mas por uma questão econômica, nós sabemos muito bem disso. Então, é importante que nós possamos reconhecer e ter cuidado com a nossa saúde. Vamos manter o distanciamento social, máscara, álcool em gel, tudo direitinho como recomenda e a gente vem repetindo aqui desde o mês de março. Então, agora a gente continua nosso bate-papo com o vereador eleito. Nosso convidado de hoje é o Pablo Aires, eleito pelo PSB. Ele é um dos vereadores eleitos que está sentando aqui com a gente e dos 23 que vão sentar aqui com a gente nessa série de entrevistas com os nomes que vão ocupar a Câmara Municipal de Mossoró a partir do dia 1º de janeiro. Vereador eleito, a campanha eleitoral, como é que você classifica essa campanha eleitoral? Você fez uma campanha, me parece, muito consciente, mas você, como é que você define, como é que você vê essa campanha nesse resultado aí que terminou por ser eleito? Foi uma campanha atípica, né? Acho que essa é a primeira coisa, em virtude dos novos pensamentos das pessoas, mas também pela influência ainda da pandemia. E eu acho que o eleitor moçoroense teve a oportunidade de agora participar de uma forma mais virtual do processo, muito embora ainda os atos de campanha tenham prevalecido, né, na rua, mas o eleitor teve a oportunidade de virtualmente também conhecer através das redes sociais os candidatos das mais variadas vagas daqui de Mossoró, né, tanto para a prefeitura quanto para vereador. E a nossa campanha, inclusive, ela foi uma campanha muito consciente, muito limpa, no sentido de todo o material produzido na nossa campanha foi feito ou em material reciclado ou através de papel semente. Acho que muitas das pessoas receberam essa mensagem. Nós abolimos o uso de fogos de artifício também durante todo o processo eleitoral. Fizemos pouquíssimos atos de campanha e
quando esses atos existiam, tomando todos os cuidados e as recomendações dos órgãos sanitários, né? E mesmo dessa forma, praticando uma campanha mais virtual, nós conseguimos provar que a sociedade ela consegue também enxergar essas pessoas e fazer um julgamento correto lá nas urnas, né? Então, acho que foi uma campanha atípica nesse sentido, que é uma campanha sem estrutura, sem uso de fundo eleitoral, sem figuras políticas relevantes, e conseguiu chegar à Câmara de Vereadores. Eu lembro que você fez na sua campanha, você também falou e atuou na questão do meio ambiente, né? Você entregou aí um santinho diferente que todo candidato entregou. De onde surgiu essa ideia? Surgiu porque eu nasci lá na verdade, me criei lá na Quixabeirinha, comunidade aqui de Mossoró. E o que acontece lá é que quando chove, alaga tudo, né? E durante esse período eleitoral, o número de lixo na rua, ele cresce ainda mais, porque todo candidato faz seu material de campanha e acaba aquilo indo parar na rua quando as pessoas jogam, né? Então, nós tivemos a ideia de fazer o material da nossa campanha todo em papel reciclado ou papel semente, que é esse que você está se referindo, que é um papel que vem com sementes dentro e pode ser plantado, né? Então, ainda que você entregasse o material na rua a alguém descartasse ele na rua, jogasse na rua, ele não vira propriamente lixo, porque o papel se degrada de forma mais rápida, uma única chuva é suficiente para degradar o papel, e ele ainda pode fazer nascer uma planta na rua, né? O nosso papel semente, o nosso santinho que pode ser plantado, pode nascer um pé de rúcula, cenoura ou margarida. E eu acho que essa foi uma consciência importante, não que vá resolver o problema do lixo na cidade, mas de levar a cada cidadão a importância do debate sobre o meio ambiente e a consciência coletiva de manter também as ruas limpas. Pablo, em relação à questão das articulações lá na Câmara Municipal, a eleição mal passou, mas os vereadores já estão se articulando para a eleição da presidência. Já lhe procuraram? Qual é a sua opinião sobre os nomes que já se apresentaram? Se fala, né, de bastidores, ainda oficialmente não há nada, né, mas de bastidores acabam que os grupos lhe procuram. O nosso compromisso, assim como foi o compromisso da campanha, é de ter um voto propositivo, né? O nosso acordo será baseado em propostas. Primeiro, que o poder legislativo, no caso a Câmara Municipal, é um poder independente. Então, nós vamos cobrar dos grupos que se apresentarem a independência do legislativo, porque eu acho que ninguém aguenta mais ver a Câmara de Vereadores ser um puxadinho do Executivo, né? Então, a Câmara que nós queremos formar é uma Câmara que fiscaliza, que denuncia e que não baixa a cabeça para a Prefeitura quando algo de errado estiver ocorrendo, né? Então, esse é um primeiro compromisso que nós queremos com todos os grupos que forem disputar as eleições para a presidência da Câmara. E um segundo compromisso é realmente que seja permitido o debate e a independência, a atuação autônoma dos vereadores, inclusive cada um defendendo as suas pautas e que elas sejam realmente discutidas na Câmara Municipal. Nós temos aqui a participação do Rumenig Azevedo, do bairro Santa Delmira, no nosso Instagram. Ele gostaria de parabenizar pela conquista de uma vaga na Câmara Municipal de Mossoró. Deseja sucesso em seu mandato e que Deus abençoe a sua caminhada. Gostaria de saber qual é o seu primeiro projeto quando iniciaram os trabalhos em 2021. Rumenig, primeiro obrigado pelo seu parabéns, pelo seu desejo, que realmente também é o nosso desejo de fazer um mandato eficiente e de muito trabalho a partir do dia 1º de janeiro. O nosso primeiro projeto provavelmente será relacionado à causa animal, que, como eu disse, é uma causa que não tem nenhuma política pública ainda na nossa cidade. Então, quanto mais cedo nós pudermos construir essa base, né, não só com castramóvel, mas com uma clínica veterinária pública, que a gente já luta há muito tempo, com a reestruturação do antigo centro de zoonose, né, que agora é o VZ, e outros projetos relacionados à causa animal. Mas não só a causa animal. Mossoró precisa, nesse momento, discutir de forma séria a questão do emprego, do empreendedorismo, do jovem no seu primeiro emprego. Inclusive, Carol, eu queria anunciar aqui, até em primeira mão, que no nosso gabinete nós faremos processo seletivo de 20% das nossas vagas para jovens em primeiro emprego, né? Então, o jovem que nunca trabalhou terá a oportunidade de, através de um processo seletivo, entrar na Câmara Municipal de Mossoró, através desse processo seletivo que nosso gabinete abrirá. É uma oportunidade para alguém que nunca trabalhou, sobretudo nesse momento de pandemia, né, que os empregos estão muito difíceis. Nós queremos dar a nossa contribuição com a sociedade,
dessa forma. Eu sei o quanto isso é importante, porque também foi para mim quando eu morava na zona rural e precisava de uma oportunidade, quando eu estava na faculdade precisava de uma oportunidade, e essa agora será uma forma da gente selecionar alguém técnico, porque a gente tem jovens muito qualificados na nossa cidade, mas jovens que não têm oportunidade. E nós queremos começar fazendo isso no nosso mandato, mas lutaremos por formas de gerar emprego na nossa cidade para que atinja mais e mais jovens do nosso município. Peraí, não, essa mensagem aqui é para o programa anterior, daqui a pouco eu leio então novamente. Pablo, em relação a bancadas, situação ou oposição? Nem situação nem oposição, né? Eu acho que nós construímos uma campanha independente. Muitos grupos acreditavam que um candidato independente que não apoiasse nenhum candidato a prefeito pudesse prosperar no cenário político de Mossoró, e a sociedade provou que isso pode acontecer. Como eu estava dizendo, o Poder Legislativo é um poder independente, então a nossa atuação na Câmara Municipal será, quando um projeto for bom para a população, o prefeito não precisa nem ter muito esforço para conseguir o nosso voto. Terá o nosso voto e nós vamos ajudar, aí nós vamos contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade. Quando o projeto for ruim, nós também não temos amarra nenhuma e vamos votar contra. Não só votar contra, mas desempenhar uma função importante do vereador, que é a função de fiscal do Poder Executivo, do cumprimento do orçamento. Nós vamos fiscalizar, vamos denunciar e vamos apontar também quando estiver errado. Nós temos aqui o Zaniel Mesquita. Vereador Zaniel, obrigada pela audiência. Desejo sucesso ao vereador eleito Pablo Aires. Deus abençoe. Muito obrigada. Temos o Torres. Gostaria de saber do candidato qual é o posicionamento sobre o governo Bolsonaro. Sobre o governo Bolsonaro? Sobre o governo Bolsonaro, eu acho que as pessoas podem fazer o seu julgamento a partir do seu ponto de vista de onde você está vivendo, né? Eu creio que o presidente Bolsonaro poderia estar fazendo mais pela nossa população, sobretudo nesse período de pandemia, em que, como eu estava dizendo, o emprego está deixando de chegar até a casa das pessoas, né? Então, eu acho que muitas vezes essas brigas ideológicas, essas picuinhas políticas, elas não contribuem para o debate, né? Então, eu acho que se nós tivermos uma postura mais responsável no sentido de discutir o país, discutir a nossa cidade com responsabilidade de quem foi eleito, não de quem mais está em campanha, seria o modelo ideal para a gente avançar no nosso país. Quero mandar um alô do João Arthur. Obrigada, João Arthur, assistindo diretamente de Natal também. Niel, Leonardo, Liliane e Adita, todo mundo lá do Sumaré, todo mundo da mesma família, ligado aqui no cenário político. Temos a pergunta do Josué Araújo, do Santa Delmira. Ele parabeniza pelo programa, estamos dando a oportunidade da população ver os problemas e agora conhecer mais de perto os novos vereadores. Pergunta ao vereador eleito se tem intenção de votar para presidente da Câmara no Cabo Tony. Pelo menos pelo que eu ouvi de bastidores, o Cabo Tony não é candidato à presidência da Câmara, né? Mas, como eu disse, o cenário ele ainda não se apresenta muito claro, porque a gente não sabe quem são os candidatos. E eu acho que a gente só pode dizer em quem a gente pode votar a partir de uma conjunção de agenda. Então, a partir do momento que se definir quais serão os candidatos, eu vou conversar com todos, assim como fiz com todos os candidatos a prefeito, vamos conversar com todos, vamos saber qual é a agenda daquele candidato e definir a partir daí, né, aí, com base não só em especulação, em algo mais concreto, aí a gente define a partir daí se votaria ou não. Eu conheço pouco o Cabo Tony, conheço um pouco do seu trabalho social, vamos ser colegas agora, mas eu ainda conheço pouco para dizer assim de imediato se nós teremos condição ou não de votar nele. O que eu posso adiantar é que nós podemos votar em qualquer um, desde que esteja de acordo com a nossa agenda e que tenha propósitos republicanos para a nossa cidade. Vamos então fazer mais um intervalo e no próximo bloco a gente continua a sua participação aqui no cenário político.